Meus irmãos, graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo. Nesta manhã eu quero falar sobre motivos para estudar a Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que todo e qualquer cristão genuíno jamais contestaria a importância de estudar a palavra de Deus. Mas talvez muitas pessoas, embora entendam e confessem que é importante estudar as Escrituras, muitos não sabem as razões, os motivos que a Bíblia aponta para estudarmos a palavra de Deus. A própria Escritura nos dá algumas razões, alguns motivos pelos quais devemos nos empenhar em meditar e estudar a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista está nos ensinando que sem a palavra de Deus andaremos em escuridão. Luz é sinônimo de verdade, direção, discernimento. Então, como podemos ter discernimento? Como podemos saber o caminho? Como podemos enxergar se nós não tivermos a palavra de Deus, já que ela é a lâmpada e a luz que nos guia pelo caminho? Então, a palavra de Deus ela é fundamental para a vida cristã, para o desenvolvimento da nossa jornada aqui na Terra com Deus. Thomas Watson, que é foi um puritano, eu gosto muito de suas obras, ele diz: o homem piedoso é amante da palavra de Deus. Então, todo homem piedoso amará a palavra de Deus, o que é suficiente para conduzi-lo ao estudo e exame das Escrituras. Quando nós olhamos para os puritanos, nós vamos ver que para eles a palavra de Deus era o bem mais precioso que eles declaravam ter em suas casas. Então, se você perguntasse para um puritano qual é o bem maior que você tem em casa, ele não ia falar a casa, ele não ia falar os móveis, os bens, ele não ia falar joias, ele não ia falar nem mesmo a família, embora eles confessassem ser esta uma bênção de Deus. Mas para eles, o bem mais precioso era a palavra de Deus, o livro santo, por meio do qual eles se relacionavam com Deus e tinham a esperança da vida eterna. A Bíblia é preciosíssima. Antônio Gilberto foi um grande mestre das Assembleias de Deus e em uma de suas obras ele diz o seguinte, que a Bíblia é a palavra, a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus, seu intérprete é o Espírito Santo e seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Então, se a Bíblia é a revelação de Deus a nós, precisamos estudá-la para saber qual é a vontade de Deus e como nós podemos conhecê-lo. Se o Espírito Santo é seu fiel intérprete, nós precisamos do Espírito Santo para interpretar, para iluminar o nosso coração, para que entendamos acerca do que a palavra diz, e a palavra de Deus tem como assunto central a pessoa de Jesus, que é a pessoa pela qual nós somos salvos. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus, essa revelação de Deus a nós. E o Espírito Santo nos auxilia na interpretação, no entendimento, a fim de que conheçamos a Cristo e a sua salvação. Por isso, precisamos ter fome da palavra de Deus. Antônio Gilberto, ainda nessa obra, ele diz que a falta de fome da palavra de Deus é sinal de enfermidade, pois quem está doente perde o apetite. O que ele quis mostrar é que alguém, um cristão genuíno, que não tem fome da palavra de Deus, alguma coisa está errada. Há alguma doença, alguma enfermidade que ele precisa tratar, porque o natural dos filhos de Deus é que eles tenham fome da palavra de Deus. Então, se alguma coisa está tirando o nosso apetite, nós devemos examinar, tratar, porque tudo que nos afasta da fome e da sede da palavra de Deus está nos encaminhando para uma vida espiritualmente doente. Então eu e você precisamos a cada dia mais entender a importância de estudar a palavra de Deus. E eu quero aqui dar pelo menos 4 razões do porquê devemos estudar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos estudar a palavra de Deus porque nós precisamos de uma declaração autoritativa para nos guiar na verdade. O que isso significa? Que a palavra de Deus
é o nosso manual de prática, fé e conduta, que nós não nos guiamos pelo que achamos, pelo que sentimos, nem pelas circunstâncias, não nos guiamos pelo que A ou B diz, pelas muitas vozes que se ouvem por aí acerca do certo, do errado, do justo, do injusto, do santo, do profano. Entendemos que quem tem a última palavra, quem tem a autoridade para nos guiar no certo e no errado e mostrar para nós o que é pecado, o que é santidade, quem é Deus, como se relacionar com Ele, é a palavra de Deus. Então nós precisamos ter uma declaração, uma normativa que serve como base autoritária sobre nós. Não é o que o pastor diz, o pregador A diz, a corrente filosófica diz, é o que a palavra de Deus diz. Então estudar a palavra é entender que por meio dela nós conseguimos discernir a verdade de Deus e caminhar por ela sem dar ouvido às muitas vozes que nada têm a ver com Deus. Hernando Dias Lopes diz que onde a palavra de Deus não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Segundo lugar, devemos estudar a palavra de Deus porque só ela nos levará ao crescimento espiritual. Nenhum cristão irá crescer a menos que se dedique à palavra de Deus. O crescimento espiritual vem pela palavra de Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se nós lermos lá em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada e apta para corrigir, instruir, ensinar, educar o homem em toda boa obra, em toda justiça, para que ele seja útil. Então o crescimento vem pela inspirada, inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Se queremos crescer espiritualmente, nós precisamos nos mergulhar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, porque é por meio dela que nós teremos crescimento e teremos fruto. Salmo de número 1 diz que o verdadeiro servo de Deus deve meditar na palavra de Deus. E fazendo isso será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele dará o seu fruto, prosperará em tudo que fizer. Embora o texto diz que bem-aventurado é o que medita, implicitamente está a ideia de prática. Então nós não meditamos apenas para que possamos conhecer, mas sim para que possamos praticar. Caso contrário, não há fruto. E o que é isso? Uma vida transformada que gera fruto é uma vida pautada na palavra de Deus que gera nela crescimento. Então, se nós queremos crescer, precisamos meditar e colocar a palavra de Deus em prática, porque é ela que trará crescimento espiritual à igreja, que formará o caráter da igreja. É por meio dela que Deus lapida os seus servos. Terceiro motivo por que precisamos estudar a Bíblia é porque somente ela vai nos blindar, somente ela vai nos fortalecer contra os erros e heresias. Há muitos ensinadores, muitos mestres, muitas doutrinas, mas precisamos tomar cuidado. Se queremos verdadeiramente andar na verdade, na sã doutrina, nós precisamos estudar esse livro, para que não venhamos cair em erros e heresias, para que não sejamos meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrina. Então, o terceiro motivo do porquê devemos estudar esse livro é porque há muitas doutrinas, há muitos mestres e, infelizmente, há muitos erros e heresias que estão induzindo o povo, infelizmente, ao erro. E muitos se perderão porque estão se distanciando, se desviando ou sendo impedidos de vir até a verdade de Deus, porque não conhecem a palavra do Senhor. Então, se eu conhecer a palavra de Deus, eu não serei enganado. Quarto e último motivo do porquê devemos estudar a palavra de Deus. Porque ao conhecer as Escrituras, ela nos dará discernimento para julgar as experiências espirituais. Quando nós temos um sonho, quando recebemos uma revelação, uma palavra profética, quando alguns acontecimentos espirituais acontecem na nossa vida, em torno da nossa vida, nós temos que olhar para essas experiências, para essas situações, com o olhar das Escrituras. Porque muitas pessoas se desviaram por causa de uma suposta palavra profética, por causa de um suposto
uma suposta manifestação espiritual, um sonho que teve, uma revelação que recebeu, algo que aconteceu, e ela automaticamente, por não ter discernimento, não soube julgar aquela experiência, acabou infelizmente incorrendo no erro, e muitas pessoas, por falta do conhecimento bíblico, acabam incorrendo ao espiritismo, acabam incorrendo a outras ramificações religiosas, e infelizmente acaba se desviando da verdade. Então tome cuidado. Eu já vi muitas pessoas se desviarem, ficarem decepcionadas com Deus, tomando decisões erradas por causa de palavras que supostamente seriam de Deus, por causa de sonhos que teve, por causa de algumas manifestações supostamente espirituais, e elas não tiveram discernimento para saber que aquilo não era de Deus, que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, que ela não deveria obedecer aquilo, aquela palavra, aquele sonho, aquela sensação. E então, infelizmente, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, recapitulando para finalizar esse vídeo, 4 motivos do porquê estudar a palavra de Deus. Primeiro, porque nós precisamos de uma declaração autoritativa sobre nós. Não seguimos o que dizem, o que falam, o que pensam, o que achamos, o que sentimos, mas sim a palavra de Deus. Segundo, nós precisamos dela para crescer espiritualmente. Ninguém vai crescer sem a palavra de Deus. Terceiro, ela é uma fortaleza contra os erros e heresias. Se queremos andar na verdade e não ser enganado, precisamos da palavra de Deus. E quarto, é ela que vai nos ajudar a caminhar pelas estradas do mundo espiritual sem sermos enganados, sem confundirmos as experiências espirituais que não provêm de Deus com a voz de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus para ter discernimento e andar com clareza. Espero que esse vídeo ajude você e estimule você a estudar um pouco a palavra de Deus, para que você se enriqueça com ela, aprenda com ela e seja abençoado através dela. Deus abençoe. Até um próximo vídeo.